Opa, sejam bem-vindos de volta. Hoje estou aqui para falar sobre o filme Something in the Dirt, o novo filme de ficção científica dos diretores Aaron Moorhead e Justin Benson. São ótimos diretores, já são bem conhecidos pelos seus filmes de ficção científica e horror cósmico, e esse último filme deles passou bem batido em 2022. Ele passou tão batido ano passado, eu acho um crime, porque ele é um filme muito bom, muito atual, com um tema muito importante de ser discutido. Antes da gente ir pro vídeo, antes da gente ir pro review, vou só deixar um aviso aqui, que caso você curta cinema, filmes de horror, filmes trash, essas coisas que é o que eu normalmente vou trazer aqui pro canal, e jogos, que eu também faço vídeos de jogos aqui, se inscreve e ativa o sininho pra você ficar ligado que todo domingo às 7 da noite a gente traz vídeo aqui pro canal. E só deixando outro aviso, o vídeo ele vai ser dividido em uma review sem spoilers e depois a review com spoilers, falando mais sobre a trama e desenvolvendo um pouco sobre o tema do filme e até uma certa interpretação minha sobre o filme. Que nesse caso o filme, diferente do Tag, que deixa muita coisa interpretativa, esse filme ele é bem direto no que ele quer falar. E outro recadinho aqui, me passando, caso você não tenha visto o vídeo de Tag, que eu gostei bastante do review que eu fiz, vê aí no canal o último vídeo sobre cinema, que eu lancei faz um mês já. Assiste aí, o vídeo ficou bem legal e por causa de um copyright a visibilidade dele ficou um pouco baixa. O filme é protagonizado por dois vizinhos que moram em um apartamento nos subúrbios de Los Angeles. O John Daniels, que é interpretado pelo Aaron Moorhead, um dos diretores, que uma curiosidade interessante é que esses diretores também são atores e eles gostam de atuar nos próprios filmes. E eles já fizeram antes no The Endless, e é um filmaço, eles são bons atores, não são só bons diretores. O John Daniels é um fotógrafo que tá na casa dos 30, e uma fase bem complicada depois de terminar o relacionamento. Ele tá se reestruturando na vida e trabalha no período noturno. E o Levi Danube, que é interpretado pelo Justin Benson, também diretor do filme, que é um bartender também na fase dos 30 anos, que acabou de se mudar para o apartamento. E ele tem alguns problemas com alcoolismo que vão ser frequentemente abordados durante o filme. E ambos vivem uma vida de inércia, são pessoas simples, pobres, tentando restabelecer a vida, uma pessoa ferrada comum que vive nos subúrbios americanos. Aquela vida de trabalho, encher a cara, uma inércia ferrada. E eles estão sempre à busca de uma oportunidade de sair daquele fundo do poço que eles consideram a própria vida. Até que acontece um evento sobrenatural no apartamento do Levi. Quando tá o John e o Levi, que eles acabam de se conhecer, tudo, eles sobem pra beber uns drinks, conversar e o caramba. Quando o John tá saindo do apartamento, um cinzeiro de cristal que eles estavam usando como cinzeiro, na verdade o Levi encontrou no quarto, um quartinho que tem no apartamento dele, começa a flutuar e gerar umas luzes brilhantes, umas refrações de luz na parede. E qualquer pessoa normal veria aquilo como algo assustador, como... Pô, tá acontecendo um evento sobrenatural, pode ser fantasma, o que pode ser? Os dois veem como uma oportunidade de fazer fama e dinheiro. Afinal, eles querem sair daquela vida que eles têm. Ignorando totalmente os riscos que aquele evento sobrenatural pode causar, eles decidem fazer um documentário pra expor isso pro mundo e fazer dinheiro e fama pra eles. E eles decidem fazer um documentário porque o John fala: fazer um vídeo pro YouTube pode ser que nunca dê sucesso a gente falar sobre isso, porque não dá pra entender o algoritmo do YouTube, porque o algoritmo do YouTube é uma bagunça, que nem ele fala nessa cena. I try to prove the supernatural. We're gonna need some kind of visuals. People won't believe it. Anything like a YouTube channel or something? YouTube's like a whole subscriber metadata algorithm, hot girl thumbnail, channel subscribe. I don't understand YouTube. E realmente, ele tá totalmente certo. É difícil entender o algoritmo do YouTube. Principalmente eu, que sou de canal pequeno, tô começando, é complicado. E o filme daí parte nessa produção desse documentário sobre evento sobrenatural, enquanto personagens têm bastante o foco da trama, porque eles entram em conflito bastante por causa das personalidades dele. Normalmente, esses filmes de horror cósmico do Justin Benson e do Aaron Moorhead tem bastante foco no desenvolvimento dos personagens, nem tanto na situação em si. O que é muito bom. O filme é tão interessante por causa dos personagens, porque grande parte são os diálogos dele. Porque o horror cósmico é algo que não é tão compreensível, né? Tipo um slasher que tem coisa visual toda hora te impressionando. E o filme também se destaca bastante pela edição dele, que é incrível. Por causa de um motivo da trama que eu não posso spoiler, o filme usa muito os elementos de documentário
que ficam muito bom na trama pra exemplificar cortes rápidos, aqueles cortes de foco. É muito interessante ver essa edição barra montagem de documentário misturado com uma edição montagem de longa. O roteiro também é outro grande destaque. O roteiro desse filme é muito bem amarrado. O roteiro foi escrito pelo Justin Benson, é muito bom, ele quem roteirizou. Os diretores fizeram quase tudo, afinal um filme independente com orçamento baixíssimo. Outro ponto que eu já elogiei, que eu vou elogiar de novo, são as atuações do Aaron Moorhead e Justin Benson. O personagem do Aaron Moorhead em vários momentos faz você sentir uma raiva, um desprezo pelo personagem, pelo jeito que ele age. E o do Justin Benson faz você sentir uma pena, mas ao mesmo tempo uma desconfiança dele. É incrível a atuação, o jeito que o Aaron Moorhead age como John Daniels. E o Justin Benson também tá de parabéns pela atuação dele como Levi Danube. E o filme é uma joia esquecida de 2022. Eu fico triste pelo quanto esse filme passou batido. É um filmaço, é incrível o quão bem trabalhado esse filme é. Eu estava assistindo a filmografia completa deles, como eu já disse. O Synchronic, que tinha sido o filme anterior, tinha sido um pouco fraco, um pouco decepcionante para o padrão deles. Eles têm filmes ótimos, como The Endless, o Spring, este filme, o Something in the Dirt. Então foi incrível ver eles trabalharem tão bem em um filme de novo. É um filme que vale muito a pena dar uma conferida. A nota que eu dou pro filme seria um 9 de 10. O filme é muito bom, muito bem trabalhado, o roteiro é muito bem amarrado, a edição também, a direção é muito boa, sabe usar a câmera, ter planos longos, ter planos mais lentos, sabe trabalhar, dá o tempo pra trabalhar. E agora a gente vai pra zona de spoilers. Se você criou interesse em assistir esse filme, vale muito a pena dar uma conferida. Se você for querer assistir o filme, dar uma conferida nele e voltar depois, muito obrigado, deixa o like aí, se inscreve. A gente vai falar um pouco da trama em detalhes. A primeira coisa que impressiona muito no filme, eu acho que qualquer um que vai assistir, é a irresponsabilidade dos personagens. Eles não reagem como se estivesse acontecendo um evento sobrenatural na frente deles. Eles reagem como se tivesse uma mina de ouro na frente deles. É incrível você ver uma cena dos caras preparando a câmera pra gravar o fenômeno e agindo como se não tivesse nenhuma ameaça, decidindo qual que vai ser o nome do documentário. Mano, e se perguntando quanto a Netflix pagaria por um documentário. É impressionante. Essa discussão sobre o nome do documentário é onde, mesmo mais fútil que pareça, cresce a primeira semente de conflito entre o John e o Levi. Que o Levi sugere um nome e o John também sugere outro, só que o John automaticamente rejeita o do Levi falando do número de sílabas, sendo que o número de sílabas do nome que os dois sugeriram é o mesmo. E dá pra se perceber que o primeiro conflito foi causado puramente pelo ego do John. E isso, enquanto a trama vai avançando, você vai vendo cada vez mais quem é o John. E o segundo conflito da trama, um pouquinho depois, enquanto a trama avança, é graças a uma coincidência. O John não pegou o contato do Levi e precisava conversar com ele. Aí ele pesquisa o nome do Levi Danube, com a cidade, a profissão dele para encontrar uma rede social dele pela internet. E ele encontra um registro de criminoso sexual. Quando ele vai confrontar o Levi percebe que ele nem se deu o trabalho de ler o que tá escrito, que o Levi, ele tinha cometido um crime no acidente, basicamente. Que ele tava bêbado um dia, que tava tendo um evento no bar que ele trabalha, ele tava de folga, era um evento para os funcionários, e ele foi mijar no muro, porque não tinha lugar nenhum pra ele mijar e o caramba, e a polícia pegou ele mijando tudo, era um muro de um lugar que era um orfanato, e colocou esse crime no nome dele, tanto que por ser um crime de baixo grau, ele é multado e tem que pagar com um trabalho comunitário. E isso meio que o que antes era um motivo de conflito se torna um motivo de piada entre os dois, dá uma leveza naquela briga que eles tiveram antes, dá uma acalmada no ânimo dos dois que já estavam um pouco em conflito antes. E também é muito bom em uma questão do roteiro. Todos esses conflitos, a primeira cena que mostra o ego do John, essa cena que mostra o Levi falando isso, você só tem a palavra do Levi, porque o John não viu qual que era o crime que estava no nome do Levi, e a gente só tem a palavra do Levi como prova. Isso cria uma suspeita pra você, que é colocada pelo roteiro. Será que eles são realmente pessoas confiáveis? São protagonistas confiáveis? É muito bem amarrado esse ponto da trama. E agora a trama entra num ponto onde tudo
começa a aparecer uma grande teoria da conspiração. Lembra no início do vídeo que eu falei que além do fenômeno vazio, o negócio levitar, flutuar, também formavam uma luz brilhante com uma refração de luz? O símbolo refratado por essa luz é exatamente o mesmo símbolo que tem num livro que o John tem desde a infância. Esse livro se chama Geometria do Magnetismo. E ele também está vendo esse símbolo por todos os lugares da cidade, por onde ele vai. Em prédios modernos, em prédios antigos, estátuas e até maçanetas. E no apartamento tem uns símbolos na porta desenhado. E o John começa a falar que todos esses símbolos são referentes ao espectro eletromagnético, que estão lá para fazer um cálculo de derivada da aceleração da velocidade. Porém, o valor da gravidade está errado, porque o valor da gravidade está flutuando. E exatamente igual eu fiz agora com vocês explicando essa parte e fazendo a gente perder praticamente todo esse tempo, os protagonistas também fazem isso, porque nenhum deles é um técnico, alguém que realmente sabe do que tá falando. O máximo que o John tem, que é mostrado um pouco depois na trama, é que ele cursou matemática na faculdade, mas nunca conseguiu emprego com isso. Ele nunca conseguiu exercer a profissão. Nenhum deles é um físico aplicado para saber o que tá fazendo, nem eles não têm nenhum método laboratorial para provar o que eles estão falando. Eles estão fazendo um documentário com puro achismo, sem entender absolutamente nada do que eles estão falando. A única coisa que eles entendem um pouco do que está acontecendo é que a gravidade está flutuando e que isso está sendo causado provavelmente por eletromagnetismo. Mas eles sabem o que isso significa? Absolutamente não. Eles sabem, a gravidade está flutuando, mas o que está causando isso? Ou, pode ser eletromagnetismo que está causando isso. Como está causando isso? Não temos respostas, porque eles não sabem. Eles chegam, por mais achismo, numa conclusão que o que está fazendo barulho no apartamento de cima pode ser outro elemento que está interferindo nisso, que é o que está fazendo a gravidade flutuar. Então é como se um elemento tivesse causando força eletromagnética no outro, fazendo a gravidade flutuar. Mais achismo. E quando acontece outro fenômeno desse, que eles viram e mexem, estão gravando, eles começam a gravar, o Levi percebe que aquilo pode sim ocasionar um risco, porque a gravidade está flutuando, certo? Aquilo pode estar afetando a sustentação do prédio. Começam a ocorrer terremotos constantemente, enquanto esses eventos estão acontecendo. Mas o John fala, é porque a gente tá em Los Angeles, isso é frequente, mas não na frequência que tá ocorrendo. Toda vez que acontece um desses eventos sobrenaturais, começa a ter um terremoto. Não é possível, né? Mas o John continua a pensar somente nos resultados, afinal, ele quer fama e sucesso e não tá se importando com o que vai perder. Afinal, a única coisa que ele pensa é na própria ganância. Mas graças ao Levi começar a pensar que isso pode ser um risco, eles decidem chamar um geólogo para analisar a fundação da casa e o solo da casa, que às vezes pode ser algo do solo que tá causando isso. Esse é um dos vários momentos que o filme usa a estética de documentário que eu falei, para exemplificar o que ele tá falando, com vários elementos gráficos. E o geólogo só fala que as amostras do solo estão totalmente normal com as amostras do solo da região e que não tem nada de errado com a fundação da casa. E daí, o filme corta de volta para exatamente a cena que tava quando o terremoto acontece, e o Levi mostra que o peso dele tá flutuando, o que não é normal, porque ele fica 15 quilos mais leve. E ele fala que esse terremoto foi só um tiro de aviso. E o John, com toda a arrogância dele, simplesmente fala que não quer descartar a hipótese do Levi, mas que eles não podem ficar se baseando em achismo, eles têm que ser científicos sobre o que eles estão fazendo. Uma grande hipocrisia, porque o que o John tá fazendo o tempo todo é puro achismo, e pior ainda, é pura loucura o que ele tá fazendo. Ele ficou 20 minutos teorizando sobre um fenômeno sem entender nada do que ele tá falando, mas nada. E simplesmente fala pro Levi que eles têm que ser científicos. O egocentrismo e a hipocrisia dele são anormais. E logo após isso, outro fenômeno começa a acontecer, e eles veem que o fenômeno é sensível à luz. E com isso, o John novamente começa a divagar sobre a teoria dos deuses astronautas, que alienígenas vieram aqui na Terra, colocaram uma semente da vida como um experimento de ciência para deixar a gente evoluir sozinho, para no futuro eles virem nos contactar. E a fonte de tudo isso que ele dá é que ele ouviu em um podcast que ele não lembra nem o nome. O Levi resolve ir pra frente da câmera, não ser interrompido mais uma vez, afinal vai estar na gravação. Ele fala que leu online que a NASA descobriu vários planetas que têm uma estrutura próxima para a vida do que a Terra tem, estruturas semelhantes. Mas o grande problema é que eles ficam a 6.000 anos de distância com a tecnologia mais rápida alcançável pelo homem. E é impossível essa teoria do John. E o Levi só termina perguntando, mas qual é esse podcast que você ouviu pra gente
gente usa de fonte. Ele fala que não lembra, que ele ouviu por recomendação do aplicativo, basicamente. E o John só responde: não é porque parece loucura que não é totalmente verdade. Pode ser que isso é parcialmente verdade. E ele começa a dar vários exemplos de teoria da conspiração pra falar disso. Como MK Ultra, que tem pequenos vestígios de verdade, mas são tão pequenos que não deixa de ser uma grande teoria da conspiração. Basicamente, o John é teu tio do Zap bolsonarista que fica passando informação pra frente sem verificar a fonte. E aí a gente se lembra da cena anterior dele falando que temos que ser científicos. Mano, uma puta hipocrisia do caralho. E nós temos, depois disso, mais 2 cenas com os elementos de documentário. E um dos entrevistados fala que os dois só estão fazendo isso pela fama. Aí o John só responde que não, que aquela força encontrou eles e eles só estão transmitindo isso pro mundo. E pergunta por que o cara pensa disso deles. Ele responde com uma pergunta: se não é pela fama, por que vocês estão interpretando a si mesmo nas recriações pro documentário? E aí vem um plot twist, que pode ser bem óbvio até. Dá pra você prever ele até tranquilamente, mas ele é muito bem amarrado na trama. E ele explica os elementos do documentário no filme inteiro. Afinal, você não tá vendo um filme sobre a produção do documentário com os elementos do documentário jogados. Você tá vendo o próprio documentário que eles estão interpretando a si mesmo nas recriações. E é muito bem feito e bem amarrado, e a edição funciona muito bem. E é isso, esse filme é um documentary, um daqueles gêneros de documentário falso, o que mostra que os elementos do documentário não estão lá só pela estética. O filme avança um pouco, o Levi descobre que o John faz parte de uma daquelas igrejas apocalípticas que acreditam no fim do mundo, aquela loucura toda. E obviamente isso leva o Levi a ficar, né, uma pulga atrás da orelha, ficar bem desconfiado. Afinal, né, pô, o cara faz parte de uma dessas igrejas. Ele não se importa muito com consequências, ele é bem inconsequente. E isso faz os dois entrar cada vez mais em atrito, aumentar o conflito. O Levi encontra uma pele de cobra no apartamento e ele decide verificar a fundação do apartamento, ver se realmente tem animais ali, para caso tiver, ele chamar o controle de animais. Mas o que ele encontra, na verdade, é um gravador com uma fita com o número 1908, que por acaso é o número tatuado nos dedos do Levi. Porém, a tatuagem não representa um ano. Afinal, por que ele tatuaria 1908 estando em 2022? A tatuagem representa os dias que o Levi ficou numa instituição psiquiátrica durante a adolescência dele. E o John olha pra ele com julgamento, óbvio, aquela cara dele de superioridade, de soberba dele, o que leva mais um conflito, deixar a relação deles mais desconfortável ainda, deixando cada vez a relação entre eles por um fio, bem aos poucos, deixando os personagens evoluem bastante. E a fita é uma gravação do William Thompson, o cara que projetou a cidade de Los Angeles. O que leva o John a se afundar cada vez mais na teoria da conspiração dele, que o William Thompson fazia parte de uma sociedade secreta, os Pythagoreans, que é a escola pitagórica, e que eles tinham projetado o quarteirão da prefeitura no formato exato daquele símbolo que ele vê por toda parte e na refração de luz. E que o Thompson e seus contemporâneos próximos faziam parte dessa sociedade secreta, estudava esse fenômeno igual eles estão fazendo agora, aumentando o ego dele por ser parte de algo importante. Isso realmente é uma teoria da conspiração completa, tem todos os elementos necessários. Tem sociedade secreta, um elemento sobrenatural quase ritualístico e inúmeros achismos sem fonte. E mais, um tempinho depois, uma planta que tem no apartamento que o John deu pro Levi quando ele se mudou, tudo, na primeira cena do filme, começou a dar um fruto. Porém, segundo a pesquisa que o Levi fez no smartphone dele, deu um Google lá, não existe nenhuma suculenta que dá aquele tipo de fruto. E o John, novamente, no maior ato de inconsequência e responsabilidade e ambição para se sentir importante, ele decide comer o fruto. E o Levi fala que isso é perigoso. E ele responde assim: I might be one of the first people in the universe to taste an interdimensional fruit. If I die doing that, I'm fine with that. Só que quando ele corta o fruto, ele percebe que as sementes formam um código Morse. E quando eles estão gravando o insert pro documentário, eles percebem que a caixa de passagem de eletricidade na rua onde eles moram tá formando com um som outro código Morse. E juntando os dois, eles têm uma coordenada. E a coordenada leva eles para um deserto na Califórnia. Só que enquanto eles estão a caminho, o Levi vê uma nota fiscal do livro que o John falou ter desde a infância, o que não faz o mínimo sentido. E ele confronta o John. Aí o John só responde: o meu livro tava muito antigo
antigo caindo aos pedaços, eu tive que comprar um novo. Pro Levi não faz muito sentido aquilo e ele começa a suspeitar que, na verdade, que o John tá manipulando informações só pra deixar mais interessante o documentário pro público comprar. E o John, depois disso, desconversa e fala que eles têm que focar no que é importante, que é o lugar das coordenadas. Aonde, quando eles chegam, eles encontram um documento confidencial totalmente censurado e um outro gravador antigo que o Levi vai desligar e ele toma um choque, ele sai correndo com susto e corta pra esse plano que você só vê o John observando o Levi e o Levi com uma expressão de vergonha no fundo, meio como se ele estivesse sendo julgado, só que você não vê a expressão do John, você não sabe como o John tá reagindo àquilo, mas você imagina que ele deve estar aquele olhar de julgamento e superioridade que ele sempre tem. Depois disso, quando eles param pra abastecer, o Levi fala que o número que tá no documento é um código postal da onde ele pesca, da praia onde ele pesca. Mas como obviamente foi algo que o Levi sugeriu, o John rejeita, que pra ele tá errado e provavelmente porque não tem como ele manipular a informação porque ele não preparou nada ainda, se pá. Mas o Levi decide ir de qualquer jeito. Ele usa um geocache, que é um app que você coloca um número e ele te dá uma localização que pode ter um tesouro. É tipo uma brincadeira de criança que tem nos Estados Unidos, que leva o Levi ao fundo do mar da praia onde ele pesca. Que ele entra lá e encontra um crânio, uma caveira. Enquanto ele fazia isso, o John tava entrando em mais uma espiral de paranoia dele, loucura, esquizofrenia. Que ele tem uma queimadura de raio ultravioleta, que provavelmente foi causada pelo sol, afinal eles estavam no deserto, certo? Mas ele começa a ficar paranoico achando que aquele fenômeno espalha radiação. E obviamente, não é isso. Então ele fecha todo o local, mesmo Levi já avisando pra ele não fechar, que lá fica muito quente, pode danificar os equipamentos, as câmeras, os HDs que tem gravação. E o Levi avisa sobre isso o filme inteiro. E ele fecha o apartamento inteiro e começa a fazer testes com um medidor Geiger que não apita nenhum nível de radiação, mostrando uma paranoia e talvez até uma loucura pra fazer o documentário ficar mais interessante, criar uma falsa sensação de risco, ou só pra queimar os HDs gravações com calor, que é o que ocorre. E por que ele gostaria disso? Simplesmente porque ele poderia regravar tudo pra tornar mais interessante. E não é só as encenações, mas tudo, como é mostrado nessa cena do documentário. Era il momento in cui John era ancora in controllo del progetto e avrei dovuto ricevere un hard drive da Mike, che aveva invece deciso di lasciare per questioni morali, che mi chiama John e mi dice bisogna rigirare delle scene. E io gli chiedo ma che scene? La ricreazione? No, altra roba, sai fare effetti speciali? Effetti speciali io gli dico no, ma quanto vogliamo manipolare questo lavoro che dovrebbe essere un documentario. Nello stesso momento mi viene in mente che il mio compagno di stanza stava cercando lavoro. As soon as I talked to him, he said, okay, this is all real, but I need you to redo it. Whatever the fuck that means. E é aqui que tudo se torna uma incógnita maior ainda. O que é real? O que foi forjado? O quão manipulado aquilo foi? Até que ponto um documentário é manipulado só para se tornar mais interessante? Até que ponto os criadores estão pensando em informar e não só em lucrar? Até que ponto a moral do criador é confiável? A crítica que esse filme traz é algo muito atual, que na verdade ocorre há muito tempo, mas poucas vezes são questionadas. É por isso que eu acho um crime esse filme ter passado tão batido. A gente tá tendo um caso desse agora no Brasil, de um documentário que foi mal feito, mal pesquisado, mal preparado só pra chocar, só um negócio pra vender mesmo. E os criadores estão nem aí com a responsabilidade, é o famoso, falem mal, mas falem de mim, falem do meu documentário. E você vê na própria resposta dos criadores ao serem questionados, e o caralho que eles estão nem aí, eles só querem vender. Falaram com essa polêmica toda da galera falando mal sobre o documentário, tanto de gente que foi conferir meu documentário pra ver se isso era real, se isso realmente estava sendo falado. E o que além de ser um crime por estar espalhando informações falsas, que é isso que eles fizeram, é de um mau caráter imenso. Mas o que eles se importam é com entreter o público e chocar. Fazer toda essa discussãozinha na internet para chamar atenção. O que é uma manipulação, um mau caratismo imenso. E é por isso que os personagens serem tão bem desenvolvidos nesse filme é tão importante, porque eles são um reflexo desses exatos mesmos criadores. A crítica não é o documentário em si, é os personagens que estão por trás. Principalmente o John, que é um manipulador, que ele não só manipula as cenas, ele manipula o Levi,
que tenta sair do projeto desde a metade do filme, ele tá tentando sair, mas é manipulado, ser fraco e instável psicologicamente. Ele humilha o Levi na penúltima cena do filme, tratando ele como um fracasso que sempre destrói tudo que toca, e que ele é superior, que ele consegue fazer o próprio sucesso, sendo extremamente soberbo, com aquela cara de tipo, eu estou acima da moral, o que eu faço não importa, o que importa são os resultados. E na última cena demonstra isso mais ainda, porque o filme termina demonstrando que os avisos que o Levi estava dando eram reais, realmente eram perigosos. A variação de gravidade aumenta tanto que até os corpos deles estavam sendo afetados, e o Levi, ele tá fumando na sacada, e ele sai flutuando até o céu, que causa a própria morte dele. E o John fala isso com desdém na cena, quando ele tá falando sobre isso no documentário, como se a morte dele fosse algo tão fútil que foi só um passo pra descoberta, que o Levi devia se sentir muito feliz pela morte dele ter sido pra algo tão importante. Isso pra ele é só mais um passo pro sucesso dele e pro marketing do documentário dele, afinal alguém morreu nesse documentário. Olha que incrível. Eu não vi um personagem tão sociopata e manipulador desde o Lou Bloom, do Jake Gyllenhaal no filme O Abutre. É incrível como aos poucos ele vai mostrando as garras, exatamente igual o Lou Bloom. O Aaron Moorhead dá um show de atuação como John nesse filme. Eu tendo feito um resuminho com spoilers, esse filme vale muito a pena de você assistir. Mesmo eu tendo falado o final, a experiência vale muito a pena. A sensação, a atuação passa muito. Esse é um filme com uma atuação fenomenal. E tem certas viradas menores que eu não citei e também algumas pistas falsas que eu também não citei. Então pode ser interessante você ver tudo, mesmo sabendo o final, porque teve algumas coisinhas que eu não falei e porque a atuação tanto do Justin Benson quanto do Aaron Moorhead são pra acabar. São muito boas. E a direção deles também. E esse filme é uma pena ele ter passado tão batido em 2022. Então, galera, muito obrigado por ter me ouvido falar desse filme. Se vocês tiverem alguma recomendação de filme pra mim assistir, ou até mesmo fazer review aqui, se vocês quiserem, comenta aí. Se você curte cinema, jogos, ou só curte meus vídeos, a minha edição, curte aí. Se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado dos novos vídeos. Saem todo domingo às 7 da noite. Valeu, falou!